um olhar reflexivo, para que a gente ilumine com a reflexão esse cotidiano. Então, essa é a ideia do laboratório. Até o nome do laboratório é isso, né? De estudo, um lugar para isso, né? Bem, um lugar de encontro também de, em particular, duas políticas. A política de assistência social, inaugurada com a Constituição Federal de 88, com o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, e a educação, que tem a escola, né? Mas que é mais ampla do que a escola, porque o primeiro artigo da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases, diz que a educação tem um espaço mais amplo do que a escola. Edivaldo, boa tarde. Meu nome é Gorete, desculpe te interromper. O Eduardo, que é o host, ele pode, por gentileza, mutar o microfone das pessoas, porque não está sendo... A gente não está entendendo o que você está falando. Por favor. Eduardo, você pode manter fechados os microfones das pessoas? Abre só o meu, por favor. Então, é porque está fazendo um ruído. Então, é nesse sentido que a gente está aqui juntando o campo da proteção social, da assistência social e da educação. Isso já é um desejo, e mais do que o desejo, uma prática antiga que a gente vem experimentando aqui e acolá, né? E essa relação entre proteção social e assistência social, no âmbito desta, se dá, em particular, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, porque nas várias possibilidades do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, há uma especificidade que cresceu, que é a preocupação com aquilo que tem sido chamado de vulnerabilidade escolar, que se expressa pela evasão escolar, se expressa pela repetência, se expressa pela distorção de idade séria, no que se chama dificuldade de aprendizagem e não necessariamente distúrbio de aprendizagem, porque este tem como foco o próprio aluno. A dificuldade é muito mais ampla, tem a ver com o território, tem a ver com a família e tudo mais. Nós estamos aqui para isso, né? Com esse propósito, com esse objetivo, né? Contando com pessoas que estão nesse fazer diário, nas duas políticas. Por isso, vamos inaugurar esse espaço, trazendo um professor da UERJ da educação, não é? Eu estou aqui em nome da proteção social, da assistência social, tá? É isso que nos coloca aqui. Bom, ainda nessa introdução, cabe dizer que a convivência, para nós, é algo que se firma na atualidade. Em 1990, quando o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, veio à luz, ele foi um documento inaugural, uma nova era de proteção à criança e adolescente, e que, já no seu artigo 19, claramente colocava o direito da criança e do adolescente à convivência familiar e comunitária. Já apontava uma ruptura. É preciso lembrar que esse Brasil, desde o período colonial, sempre criou políticas de proteção, entre aspas, à criança e adolescente, institucionalizando-a. Como, de resto, esse Brasil escolheu institucionalizar o doente mental, institucionalizar
o Hanseniano, o idoso. Então, o Estatuto inaugura um momento novo. Né? Na esteira dessa proposta, tivemos também inaugurado, isso mais recentemente, né? Foi no primeiro governo Lula, foi criado um grupo de trabalho do qual eu fiz parte, que deu origem ao Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária. E daí, planos estaduais, planos municipais, e eu tenho participado dessa história. Depois, tivemos o Estatuto do Idoso. Ele também afirma a convivência familiar e comunitária. E, por fim, a Lei 12.435, quando traz para dentro da LOAS o SUAS, claramente assume a convivência familiar e comunitária. E mais, aí já concluindo, olhando para esses últimos tempos, podemos fazer, para não alongar, uma breve comparação. O professor Milton Santos, sempre festejado, quando ele, em um dos seus livros, examina a pobreza, ele faz um processo histórico, ele fala de uma pobreza lá dos anos 50 do século passado, que ele chamava incluída. Ele diz assim, as soluções ao problema eram privadas, eram assistencialistas, locais. A pobreza era frequentemente apresentada como um acidente natural ou social. Em um mundo onde o consumo ainda não estava largamente difundido, e o dinheiro ainda não constituía um nexo social obrigatório, a pobreza era menos discriminatória. Aí ele diz, eis porque eu chamo esse período de pobreza incluída. Hoje a realidade é outra, e a professora Maria do Carmo Brant de Carvalho, certa feita, ela falando dessas expressões, dessas novas expressões da pobreza em dias contemporâneos, ela aponta, além dos motores visíveis da pobreza, que tem a ver com essa economia globalizada e de um capitalismo financiarizado, a pobreza que é material, de renda, ela aponta uma outra pobreza menos visível, mas muito forte. O exacerbamento do individualismo, a atomização social, o esfacelamento de organizações vicinais e os novos arranjos familiares, nos quais os indivíduos já não encontram rede de relação e trocas rígidas pela reciprocidade. Não, e trocas regidas pela reciprocidade que conformam o mundo da vida. E ela complementa, ou seja, vínculos relacionais de apoio e pertencimento. Eis porque, hoje, na política de proteção social da assistência social, fala-se em duas dimensões da vulnerabilidade social. A dimensão material, que tem a ver com renda, não acesso aos serviços, ou serviços, e já traz a dimensão relacional da pobreza, que é a discriminação, o apartheid, a quebra de vínculos. Aí a convivência toma um papel fundamental, né? É fundamental o papel da convivência familiar e comunitária, não é? E o MDS tem produzido documentos com o nome Concepção da Convivência Familiar e Comunitária. A professora Dailza Spossati fala que a convivência é método, fortalecimento de vínculo é consequência. Então, por tudo isso, é que nós tomamos esse foco, já que a convivência é um padrão civilizatório, temos que tomá-lo assim. Dito isso, era muito importante, tratando desse tema, poder conversar com o professor
Arthur, que trabalha com a pedagogia social. Ele, além de professor da UERJ, professor doutor, ele tem contribuído com a pedagogia social, como eu disse, na UF, e, junto com ele e outros professores do curso, nós lançamos esse livro, Pedagogia Social. E esse livro vai ser sorteado. Vamos depois descobrir como fazer um sorteio online, né? E nesse livro o professor tem um artigo, né, que trabalha as ideias, ele vai explicar melhor, desse autor, esse autor espanhol, Pedagogia da Convivência. Então, por todos esses motivos, nós estamos aqui, vamos trabalhar isso. Ele vai ter a palavra por 30 minutos, em torno disso, abriremos para algumas questões e depois, no final, vamos traçar outras considerações. Já que é um ato inaugural, né, esse é um esforço de duas instituições da sociedade civil, a Associação Mãe África, que é uma entidade de assessoramento em assistência social, localizada aqui na cidade do Rio de Janeiro, e o Instituto Socioeducativo Fabiano de Cristo, que é uma entidade de assistência social, localizada em Tocantins, Colina de Tocantins. Ao final, vamos passar, eu inverti a ordem, estou preocupado com o tempo. Ao final, a professora e muito querida Miriam, ela vai trazer considerações sobre as duas instituições. Creio que nós temos aqui alguns convidados que penso que irão, ao longo do tempo, colaborar conosco. Eu vi aqui que a professora Abigail Torres está conosco. Ela já é uma convidada para um próximo encontro, no mês de junho. Eu acredito que ela possa ficar conosco até o final. É isso, professora? Eduardinho, você pode abrir o microfone dela? Oi. Sim, perfeitamente. Ficarei até o final. Boa tarde. Aí darei a palavra ao final. Eu não sei se o professor César Norato está aí. Professor também Reinaldo Pontes, eu não vejo aqui. Bom, vamos ver se esses amigos vão entrando e aí vão se apresentando. Bem, então, já de imediato, para não perder, e vou deixar então a palavra da Miriam para o final, vou pedir ao professor, então, Arthur, que fique com a palavra. E Eduardinho, abriu o microfone dele, por favor. Olá, boa tarde. Estão me ouvindo? Faça um sinal assim que estiver me ouvindo, por favor. Isso. Que bom. Eu queria primeiro agradecer ao Edivaldo pelo convite, né, da gente estar aqui conversando. E a minha mãe ensinou que a gente não conversa com estranhos. Então, eu vou me apresentar e a gente fica amigos, né? E a gente pode, então, estabelecer um diálogo. Prometo que eu vou cumprir a meia hora, os 30 minutos só, para não cansar os senhores e as senhoras, tá bom? Bom, meu nome é Arthur, eu sou professor da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, no campus de São Gonçalo. Eu sou professor do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em Educação, Formação Docente e Desigualdades Sociais. Aliás, acabei de vir de uma reunião do Departamento da Pós-Graduação do Mestrado e Doutorado, então também já convidando aqueles que quiserem se aprofundar também, podem concorrer ao mestrado e doutorado na UERJ. Paulo, dá uma olhadinha aqui como é que é. Sou do Departamento de Educação, dessa mesma faculdade também, e eu coordeno um grupo que se chama Fora da Sala de Aula, o nome do grupo. O que esse grupo se dedica? Esse grupo se dedica a estudar as relações entre educação e pobreza, principalmente em práticas não educativas, práticas não escolares, ou seja, ambientes não escolares, ONGs,
todo o terceiro setor, seja da área da saúde, assistência social, né, hospitais, museus, empresas, todos os espaços que possuem rotinas de aprendizagem nos interessam, principalmente aqueles que estabelecem vínculos com o que nós chamamos as camadas empobrecidas, são os pobres. E nós utilizamos uma abordagem psicossocial. O meu doutorado é em Psicologia da Educação pela PUC de São Paulo. Então, todo o meu estudo, o grupo de estudo, ele está focado nessa área da psicologia e a relação da educação. E, principalmente, como essa educação ela afeta os indivíduos, afeta a constituição dos grupos sociais. A gente usa muito como teórico o Henri Vallon, que é a base, e as representações sociais do Serguei Moscovici. Então, eu acabei de falar do lugar onde a gente ocupa. Eu não sou da assistência social. Flerto com assistência social, porque muitos dos campos onde eu estudo ou trabalho, ou algum dos meus bolsistas, eles pesquisam nesse campo da assistência social. Mas a nossa área é a área da educação, né? Trabalhamos diretamente, esse ano passado, trabalhamos com a Secretaria de Desenvolvimento Social de São Gonçalo e com a Secretaria de Bem-Estar Social do Rio das Ostras, porque eles possuem educadores sociais. E nós trabalhamos um pouco com eles a respeito da formação inicial e continuada desses sujeitos, né? E, para isso, utilizamos a pedagogia social, como foi falado pelo caríssimo Edivaldo. É uma das ferramentas que nós utilizamos para fazer a formação dos educadores sociais. Então, eu queria falar a respeito do objeto pelo qual eu vim conversar com vocês hoje, que é a convivência. Nosso grupo ele tem estudado um autor específico que se chama Jesus Jares e que tem uma teoria toda embasada na convivência. E ao longo da minha conversa, eu vou mostrando livros e referências para vocês, tá bom? Para vocês irem anotando e também para vocês verem que eu não estou tirando... As referências não são vozes da minha cabeça, né? Tudo está embasado dentro de uma teoria ou dentro de um campo teórico. O Jesus Jares ele escreveu um livro que nós chamamos que é um livro basilar dentro da pedagogia social, que tem o nome Pedagogia da Convivência. Vou tentar mostrar para vocês esse livro aqui, da Pedagogia da Convivência, de Jesus Jares. Explicando um pouco, esse educador social, ele é professor da Universidade da Catalunha, ele tem trabalhos com escolas lá também nessa região da Espanha, e principalmente ele constitui todo um arcabouço teórico que auxilia os indivíduos a pensarem a educação como espaço de convivência. E principalmente dentro de um território, para eles que recebem muitos imigrantes, estrangeiros, ou eles mesmos, né, lá da Catalunha, da região Catalunha, Barcelona, eles se sentem estrangeiros dentro do próprio país. Então, tem todo um arcabouço constituído a partir desse espaço que chamamos de espaço de convivência dentro da educação. O nosso grupo da UERJ, nós, ano passado, nos dedicamos a estudar sobre a convivência como ferramenta pedagógica e construímos um livro também que está editado pela editora Autografia e que reúne pesquisas sobre educação e convivência e que eu fui organizador, né? É esse livro aqui, Conviver também é Educar. Livro, Conviver também é Educar, da editora Autografia, que vocês podem adquirir em algum lugar. Então, são pesquisas realizadas utilizando o tema da convivência. Eu só mostrei para vocês perceberem que a convivência, o que a gente está fazendo na UERJ? A gente está tentando tirar a convivência do senso comum. Porque muitas vezes, o que a gente pensa? A gente pensa que conviver é apenas estar com. Eu convivo. Arthur,
pessoa, eu moro com essa outra pessoa e a partir daí eu já estou fazendo o meu trabalho. E não é bem assim. Por favor. A convivência ela é algo um pouquinho diferente, pelo menos pensando por esse autor. A convivência ela é um conjunto de ações, de práticas, né, que eu tenho com o outro e que vão me dar um marco regulador de normas e valores que vão me ajudar a viver em contextos sociais específicos. É isso que é a convivência para Jares. É isso que ele vem discutindo ao longo do tempo. Na verdade, Jares já faleceu em 2008, mas o legado que ele deixou foi a respeito disso. A convivência não é um estar com. A convivência, ela é a capacidade que a gente tem de estabelecer não somente vínculos, mas também criar um marco regulatório em que os indivíduos possam estabelecer as suas relações sociais e de afeto, que ajudam ajudar a se desenvolver enquanto indivíduo dentro de uma sociedade específica. Eu queria dar uma parada, porque parece que o Edivaldo quer falar alguma coisa. Ele mandou um chat para ele, no privado. Arthur, eu esqueci de dizer, né? Eu falei com você, mas aqui eu não anunciei. Está à sua disposição, está com o Eduardinho. Se você precisar daquele slide, que é um resumo do quadro que você fez, se quiser usar, você só diz que ele coloca para você, tá bom? Tá bom, eu vou usar lá para frente, eu vou usar o quadro. Tá bom. Tá? Então, como eu estava falando, a convivência ela não é a relação estabelecida com os outros. Isso aí é a relação social. Ela é algo a ser construído. Então, eu construo essa relação específica de convivência e que vai dar um marco regulatório entre o grupo social. Ok. O Jares ele para pensar o seguinte. Então, qual seria o princípio da construção desses valores? Porque esses valores também não são valores dados, são valores a serem construídos dentro da relação social, seja ela educacional, até porque ele acredita que toda relação social ela é uma relação pedagógica. Isso não é dele, isso vem de Otto Verotto, que é um finlandês, e que constrói a pedagogia social, dá fundamentos à pedagogia social europeia, né? Quais seriam esses marcos regulatórios ou o início da construção de marcos regulatórios específicos de cada sociedade? Aí, o Jares ele vai utilizar a respeito do quê? Da Declaração dos Direitos Humanos. Na partir da Declaração dos Direitos Humanos e dos 30 pontos dos direitos humanos marcados por esse conjunto, esse pacto mais sólido, mais universal, os sujeitos em relação vão construir esses marcos regulatórios nos quais vão ser organizadas as práticas sociais e educativas dentro de uma sociedade. Ou melhor dizendo, de acordo com a demanda de cada sociedade. A sociedade do Duque de Caxias pode ser diferente do São Gonçalo, diferente da sociedade de Niterói, embora tenhamos valores que sejam comuns, mas temos demandas e necessidades diferenciadas. Instituições educacionais são diferentes das instituições da saúde, diferentes das instituições militares que sejam, mas são instituições sociais e pedagógicas de ensino-aprendizagem. Então, temos que ver quais são as demandas e as necessidades de cada um desses grupos. Então, temos que começar a partir disso. Há demandas e necessidades pedagógicas, independente da instituição que esteja, e eu não estou falando de escola, estou falando de outras instituições, e eu preciso criar um marco regulatório da relação, da convivência. E eu utilizo os direitos humanos. Por que Jares ele faz essa escolha? No livro A Pedagogia da Convivência, ele diz que a Declaração dos Direitos Humanos ele é um pacto sólido que minimamente faz com que os sujeitos vivam o ideal de democracia, ou pelo menos um espaço de convivência democrática, que é isso que ele chama.
né? Então, a partir desse espaço de convivência democrática, os sujeitos eles podem construir consensos e dissensos, e assim eles podem reorganizar a sua história, discutir valores, ver quais são os direitos e os deveres de uma comunidade. Então, percebe-se que convivência é algo a ser construído, é algo a ser organizado e reorganizado. Só que, com isso, ao pensar dessa forma, o Jares ele chega a um outro ponto que é fundamental para nós, que é toda a convivência ela não é um espaço harmônico. Não é. O ser um espaço não de batalha, não de luta, mas de construção, ele é um espaço, por excelência, da diferença. Então, todo espaço de convivência é um espaço de conflito. E ele escreve um livro sobre isso. Ele escreve um livro que se chama Convivência e Conflito, de 2015, e escreve um outro livro também chamado Educação para a Verdade e para a Paz, de 2011. Claro que 2015 é o lançamento do livro, tá? Ele já morreu em 2008. O livro chega no Brasil em 2015, né? Convivência e Conflito, e o Educação para a Verdade e para a Paz chega no Brasil em 2011, depois da morte dele. Então, são dois livros que vão falar o quê? Basicamente, de que conviver é conflituar, não tem convivência pacífica, no sentido de que o tempo todo estamos tratando de sujeitos diferentes, né? E a partir dos conflitos é que nós podemos construir uma dimensão democrática e pacífica. Uma educação que seja para todos. Não há a exclusão do conflito. Isso é um elemento muito importante dentro da pedagogia da convivência. Não se pode pensar em convivência sem levar em dimensão do conflito. E aí ele chama para uma dimensão interessante, nesse livro principalmente, Educação para a Verdade e para a Paz, de 2011, da Artmed, é um livro que depois vocês podem procurar, é que ele está aqui na biblioteca e eu vou ter que sair depois eu mostro para vocês. Mas esse livro ele fala que a gente tem uma concepção muito errada do conflito. A gente utiliza o conflito como se fosse uma posição trágica, em que conflito é algo que precisa ser exterminado, né? Essa é uma dimensão do conflito tradicional. E ele convoca a gente a uma dimensão do conflito positiva. E aí eu vou até me apropriar disso para falar um pouco de psicologia do desenvolvimento, né? Que é um pouco a minha área da psicologia, né? Nascer é um conflito. Se pararem para pensar, nascer é um conflito. Se tivermos uma gestação tranquila dentro da nossa mãe, a gente estava bem, estava tranquilo lá dentro. Quando a gente não cabe mais dentro daquele ser e nasce, a gente nasce para um ambiente que, por si só, é inóspito para nós, né? Vamos ter que agora chorar para poder conseguir comida, vamos sentir frio, vamos ter enfermidade. Ou seja, viver é algo conflituoso. Conflituoso no sentido de buscarmos a nossa própria sobrevivência. Então, o conflito faz parte do nosso desenvolvimento. Acho bem interessante quando a gente pergunta para uma criança o que você quer ser quando crescer. Todos vocês já devem ter feito essa pergunta para uma criança, seja filho, ou seja um neto, ou um vizinho, que seja, né? E a criança ela vai falar o quê? Eu quero ser grande. Você já reparou o que é o mundo para uma criança? É um inferno. A cadeira é grande, a colher é maior do que a boca dela, se ela sentar num vaso, ela cai. O mundo foi feito para os adultos. Você pega uma criança pequena, a primeira coisa que a criança pequena quer ser grande, para poder usufruir desse mundo. Então, o conflito ele faz parte da nossa construção e do nosso desenvolvimento. Se vocês pegam teorias como, por exemplo, o Jean Piaget, né, que fala de acomodação, assimilação e equilibração, o ato de conhecer é conflituoso como um processo cognitivo. A primeira coisa que a gente tem é o não saber. O que é isso? E a partir desse o que é isso, é que a gente vai incorporando representações, incorporando elementos na nossa cognição. Então, o conflito ele faz parte da nossa vida. Levando para o lado da psicologia do desenvolvimento, o conflito ele nos ajuda a crescer, né? A relação que estabelecemos com ele. Fora isso, o conflito ele é a possibilidade de nos colocar diante da diferença.
enquanto estamos com os... E aí, na diferença, a gente sai da dimensão que eu chamo de simpático para empático. Claro, para perceber que a diferença bem grande entre simpático e empático. Simpático é estar com, é igual a mim, ele pensa igual a mim, ele tem os mesmos valores que eu. Na diferença, eu saio do simpático para o empático, eu me coloco no lugar do outro. Eu faço com que aquele lugar do outro também tenha valor para mim. Não preciso, às vezes, nem concordar muito com o outro. Não preciso vestir a mesma camisa que o outro. Mas eu sei o que é essa dor. Eu sei o que é passar pelo que ele está passando. Eu sei que isso não é legal. Ou eu sei que isso é bom. Eu sei que isso é uma vitória. Eu sei que isso é tranquilo. É a dimensão de sairmos do simpático para o empático. No empático, as partes são elas, diferentes. E não tem que ser iguais. Não precisam ser simpáticas. Então, a dimensão da convivência se leva na sua relação, a dimensão do conflito, ela se transforma em algo a ser aprendido. Ela se transforma em algo a ser crescimento, não em algo a ser posto. A convivência não traz elementos postos. Se a gente trabalha, e aí eu estou falando a partir dos Jares, tá, gente? Se eu coloco a convivência no sentido, vou conviver com as pessoas, eu tenho um material, toma e aceita esse material porque é bom para você, isso não é convivência para ele. Não é. Porque a convivência ela é construção. Eu trago valores, sim. Eu trago com um pacto sólido, por exemplo, como os direitos humanos, acordado entre uma sociedade maior. Mas o outro também traz a sua história. O outro também traz os seus grupos. O outro também traz a sua demanda. E é na relação entre a demanda do outro e os valores pactuados que eu trago é que surge a convivência. E isso não surge sem conflito. Não tem como excluir o conflito. Por isso que no livro Educação para a Verdade e para a Paz, ele vai falar de uma tal mediação do processo educacional. E a mediação não vai ser uma mediação de arbitragem, onde tem um terceiro e ficam dois ali, porque tem várias formas de fazer uma mediação. A mediação vai ser, somos capazes de viver o consenso sem perder a diferença? E aí, quando eu falo a diferença, não é só a diferença da cor da camisa, mas às vezes é diferença até de concepções e de valores, em prol de um valor maior. Então, esses são processos a serem construídos. A convivência ela é algo um pouquinho mais elaborado, enquanto pedagogia. Falo isso enquanto pedagogia construída por determinado autor. Edivaldo, se você colocar agora o slide, eu agradeço o material que você separou. Né? Que tal esse material que o Edivaldo parece que vai colocar? Ele está no livro que nós construímos, junto com a professora Margarete Martins. Esse material. O outro. É do outro. Isso, muito bem. Esse quadro, não sei se vocês estão vendo ele direitinho, mas esse quadro... esse quadro ele está no livro Pedagogia Social, que o Edivaldo disse, o senhor Edivaldo disse, né? E ele é praticamente um resumo do livro da Pedagogia da Convivência, né? O Jares, ele coloca, primeiro, que a convivência ela tem um conjunto, ela trabalha a natureza dos conteúdos que promovem uma libertação e uma emancipação, né? E ele coloca 3 conteúdos básicos que são trabalhados para a convivência. Os conteúdos de natureza humana, o que viria a ser isso, né? O direito à vida, o desejo de viver, a dignidade, a felicidade, a esperança, o desenvolvimento biopsicossocial, como eu comecei a fazer um pouco o diálogo com vocês, né? O que eu falava para vocês era um pouco isso, né? A dimensão biopsicossocial, os conteúdos da relação social, que seria ternura, respeito, não violência. E aí, quando eu falo ternura e respeito, não é numa dimensão
amorosa, de coraçãozinho, mas ternura ela é uma questão muito mais de afetos, então teria que se estudar um pouco mais isso. A aceitação da diversidade, né, a rejeição a qualquer forma de discriminação, a solidariedade e a igualdade, os conteúdos de cidadania, justiça social, movimento social, o laicismo, que também é outra coisa de... Não é que todo mundo... a gente trabalha o laicismo como ninguém tem religião, ao contrário. Se você estuda no Jales, ele fala todos têm a sua religião, inclusive aquele que todo mundo tem direito à religião, inclusive a não ter nenhuma religião, né? Estado de direitos e direitos humanos. Como vocês veem no quadro, os conteúdos de natureza humana, os conteúdos de relação social, os conteúdos de cidadania, para os Jales, eles são o conjunto de conteúdos que são consensuados, que são um pacto sólido de convivência democrática. Eu preciso trabalhar esses 3 conteúdos, essas 3 dimensões, né, para ter uma convivência democrática. Sempre, dentro desses conteúdos de natureza humana, relação social e cidadania, focar no que sejam os direitos humanos em si. E aí, ao ler os 30 pontos dos direitos humanos, retirar deles o que são os valores morais, o que é a ética, o que é ideológico, o que é social, político, cultural e educativo. Quando eu falo ideológico, também não estou falando ideológico como ocorre no senso comum. Estou falando de ideológico no sentido de que todo valor moral existe uma ideologia por trás. Então, não existe a ideia do não ideológico. O não ideológico também é ideológico, né? Se pensarmos numa dimensão mais filosófica. Então, os direitos humanos eles têm que ser lidos a partir desses elementos. E não são elementos de juízo de valor, né? Quando eu falo juízo de valor, esse é bom, esse é ruim. Ele fala no sentido de juízo de realidade. Isso se apresenta ou não, isso existe ou não, isso está ou não posto dentro da nossa sociedade. Eu ia pedir para levantar um pouquinho o slide para ler a parte número 3. Tem como? Quem está comandando aí? Pode parar aí. Então, aí no 3, o que acontece? Tendo em consideração, ou levando em consideração, eu tenho que trabalhar fora do ambiente escolar, sem currículo específico. E aí eu vou utilizar da convivência com esse conteúdo. E que seria esse conteúdo? O de natureza humana, de relação social e de cidadania. Utilizando como esteio, o alicerce, os direitos humanos, né, para buscar não o juízo de valor, mas o juízo de realidade, daquilo que está posto na realidade daquele que eu estou trabalhando, repetindo, Duque de Caxias é uma coisa, São Gonçalo é outra, Niterói é outra, Rio de Janeiro é outra, por causa das demandas, embora sejamos todos cariocas brasileiros, né, e de língua portuguesa ou país lusófono, né, temos uma demanda que é específica do nosso tempo, espaço e história, né? A partir desses 2 pontos, nós construímos o OTS, que é a Organização do Trabalho Sociopedagógico. Na pedagogia, nós temos o OTP, que é a Organização do Trabalho Pedagógico, de aula. Utilizando a pedagogia da convivência em ambientes não escolares, qualquer que seja ele, buscamos criar uma rotina de organização do trabalho sociopedagógico. E o que essa rotina deve primar? Ou são os critérios de avaliação que fazem com que eu entenda que está sendo trabalhada a convivência de maneira sociopedagógica. Aí vem respeito, diálogo, solidariedade, não violência, laicismo, a cultura, ele chama de cultura mestiça. Ele está falando a diversidade de culturas, não existe a cultura do guarda-chuva, a cultura. Existem diversas formas de expressar a mesma cultura que fazem com que ela seja culturas no plural. Ternura, perdão. E aí, ternura e perdão, a gente está falando de afeto. Por isso que está num quadradinho separado. Ternura e perdão é dimensão de afeto. E aí, afeto bem no sentido mesmo do desenvolvimento psicossocial. Eu sou um sujeito
em relação a outros sujeitos, né, diante de objetos sociais. Então, é isso que se fala, né? A diversidade e o bem-estar. Ele chama de bem-estar a felicidade. E também, se a gente fala a felicidade ela cai num subjetivismo, às vezes, que a gente não consegue entender. Agora, quando a gente fala de bem-estar, a gente está falando de dimensões da saúde, dimensões da economia, dimensões da própria educação e cultura, que deve ser mínima para qualquer ser humano. Se vocês puderem tirar o... Eu já terminei o quadrinho. Se puderem tirar, agradeço. Né, o quadrinho aí. Bom, e é isso, gente. A ideia é um pouco a gente pensar e eu mostrar para vocês, né? Aí também tem, até no livro, né, que foi publicado, ou no próprio material do Jales, você tem, ele especifica cada um desses elementos, por exemplo, o que é respeito, o que é afeto, o que é ternura, o que é perdão, o que é bem-estar. E ele define, o que eu gosto dele nesse livro, vou mostrar ele de novo para quem não viu, pelo menos a capa, né? Aí pode ver a capa do livro, que é a Pedagogia da Convivência, que é esse livro aqui. Esse livro é de pedagogia, você vai encontrar ele na área da educação, né? Ele não vai definir o conceito em si, mas ele vai falar muitas vezes o que não é, né? Se trabalha, ele começa o texto tipo assim: o povo acha que ternura é isso, e não é. O povo acha que perdão é aquilo outro. Perdão é, eu esqueci o que o outro fez de errado. Não, perdão é o sujeito ser capaz de fazer a restauração do erro. Então, eu acho bem interessante porque é um autor que ele não desconsidera os elementos básicos para fazer um trabalho em cima da convivência. Convivência não é algo dado, convivência não é algo natural, convivência é algo construído, convivência é algo relacional e isso é interessante. O último livro póstumo dele chegou em 2012, e aí foi o último mesmo, depois não mandaram mais nenhum, que é Educar para Tempos Difíceis. É um livro belíssimo. Ele não conseguiu terminar porque morreu. E ele falava o seguinte, eu gosto muito de usar eles nas aulas na UERJ, ele fala que, às vezes, o problema está na preparação do professor, do educador social, que não é ele fica muito preocupado com os conteúdos e esquece de falar dos processos de mediação, dos processos que são relacionais que vão levar à convivência. Então, isso é muito interessante, esse livro. É o último livro de 2012 dele, não existe mais nenhum outro, que é Educar para Tempos Difíceis, é um livro de capa branca. É bem interessante também, não é da Arte Média, eu acho que é da editora Palas, mas se vocês jogarem na internet ele aparece. É um livro muito interessante que ele vai começar a pensar na formação inicial e continuada dos educadores, aqueles que vão trabalhar dentro desses espaços socioeducacionais, socioculturais e que não são ambientes escolares, formais, né? Embora ele não descarte a relação entre fora da sala de aula, né, com aquilo que acontece no cotidiano e no chão escolar. Ele gosta da ideia de rede, a saúde trabalhando com a educação, que trabalha com assistência, que trabalha com o econômico, que trabalha com o político, embora ele foque na área educacional. Sendo pontual, viu? Eu falei 27 minutos. Então, eu acho que deu um pouco para dar uma introdução. Eu só dei introdução, gente. Isso é um curso inteiro da UERJ. Eu consegui resumir ele em 27 minutos. Eu mereço uma estrelinha por causa disso. Estou brincando. Mas a ideia é que vocês tenham pelo menos a ideia do que seja para que vocês possam procurar a medida da necessidade de vocês. Porque talvez aquilo que eu esteja falando para alguns sirva muito. Para outros é apenas sentido de elucidação e de, eu sei, que legal. Então, dentro de um grupo tão múltiplo, plural e eclético, é interessante a gente colocar pontualmente as coisas e aqueles que forem se interessando podem procurar os nossos canais também. Nós temos canais na internet, nós temos um laboratório de práticas pedagógicas da UERJ, que é todo virtual, onde tem todos esses textos que eu falei, digitalizados pelos bolsistas. Então, vocês podem procurar eles, porque, na verdade, é o nosso repositório de conteúdos. Isso é um trabalho que a gente tem árduo feito, né?
Então, se vocês quiserem acompanhar, né, a gente vai fazer debate, vai fazer discussão, conversa, mas quem quiser se aprofundar nos conteúdos, nas referências, aí depois eu posso passar para vocês aí no chat os links, onde vocês podem encontrar tudo isso, enquanto o Edivaldo estiver falando, as outras pessoas, eu passo os links. Já vi gente balançando a cabeça, falando assim, por favor. Eu mando os links para vocês, e aí quem interessar, copia, quem não interessar, finge que não viu. Tá bom? Eu queria agradecer a vocês e parabenizar o Edivaldo por essa roda de conversa aí. Primeiro foi um monólogo, estou fazendo um monólogo, mas eu espero que vire uma roda de conversa bem bonita entre nós, cada vez dividindo e trocando mais, porque a gente só soma quando a gente divide e multiplica. É uma coisa bem louca, né? Mas é assim que a gente vai se fazendo enquanto prática educacional e prática educacional dentro das instituições sociais que não são a escola. Ok? Obrigado, gente. Bem, eu vou pedir ao Eduardinho para colocar uma outra lâmina, porque essa ideia da convivência, como eu disse, é bom a gente ouvir o professor Arthur, no lugar em que ele trabalha, que é a educação. Eduardinho, é o outro slide, Eduardinho. É o slide que está a seguir do professor, por favor. Como isso, desce agora. Aí. Como o professor disse, a gente vem trabalhando nessa categoria, e aí, com tudo que eu vou aprendendo, eu fiz essa figura. Eu não sei nem o que o Arthur vai achar, né? Mas eu me apropriei da categoria aristotélica em ato e potência, para dizer que a gente entende convivência sempre em ato. Não há convivência que não seja podida entender como esse construído que o professor disse. Veja aí a figura de dois círculos que entram em interseção, o educador e o educando. Há um espaço aí, esse que está colorido, da interseção, é em ato. Quer dizer que só existe nesse momento, quando os dois estão aí. Se a gente separar, não é? Se ficarem dois mundos, ainda que estejam no mesmo espaço físico, mas são dois mundos, não é? Nós estamos em tempo de pandemia, de quarentena, não é? Estamos vivendo um desafio de fazer convivência em espaço físico distinto, como aqui agora estamos, não é? Mas, às vezes, nós estamos dentro do mesmo espaço físico, educador e educando, médico médico e doente. E será que eles estão, de fato, em convivência? Isso eu aprendi com um professor de medicina. Ele perguntava assim, me diga uma coisa, como é que é essa questão de cura? Quem cura quem? E ele fazia uma brincadeira. Se você pegar um sapateiro, pegar o couro e pegar o sapato, você consegue distinguir com clareza 3 produtos, né? O sapateiro com seu conhecimento, tá? O couro que não fala, que é trabalhado pelo sapateiro, pela sua inteligência, pela sua técnica, e o sapato como produto. Educação é assim? Ele perguntava. Saúde é assim? Não. Por quê? Dizia ele. Porque ambos são sujeitos, com história, pensam. Então, entendemos que a convivência ela só existe em ato, não é? Quando esses dois estão nesse processo relacional. E eu gostei muito quando o professor Arthur ele traz que é relação e, por consequência de ser em ato, no espaço de relações, vai acontecer conflito,
tensão, não é? Vai ter que ter pacto. Bem, eu vou pedir ao Eduardinho para tirar. Isso é só uma provocação para a gente prosseguir. Eduardinho, pode tirar, por favor. Pode tirar o slide, Eduardinho. Pois bem, este outro livro, há um livro, Eduardinho, por favor. Há um livro do Leonardo Boff, Virtudes para o Mundo Possível, ele fala de convivência. Aí ele se utilizando de um professor, um educador, um pensador, Sandemeyer, ele diz que a convivência é uma categoria que nasceu no Brasil. E ele vai citar Paulo Freire, nosso velho Paulo Freire. E quando Paulo Freire diz assim, né? Quando ele chama de comunidade aprendente, Paulo Freire utiliza a categoria comunidade aprendente. Ele diz assim, ó, onde todos se relacionam com todos e todos, ao trocarem, aprendem uns com os outros. Aprender é muito mais do que um ato intelectual de apropriação de saberes acumulados e tradicionados. Aprender é um ato vital, é uma comunhão de vidas, de interesses e de destino. É um jogo de relações pessoais e sociais, nas quais todas as dimensões da vida emergem e se articulam entre si. Agora, observem, lembrando a fala do professor Arthur, ora em tensão, ora em harmonia, mas sempre dentro de um dinamismo de troca em todas as direções. Então, parece que nós temos aí algo muito forte e importante quando estamos falando do trabalho da assistência social, usando um entendimento que é próprio da política, que se chama ações socioeducativas ou trabalho sociopedagógico, né? Aquela educação que é mal chamada de não formal, que tem intencionalidade, mas não tem currículo, aquele currículo da educação formal. Então, vejam, tem umas coisas aí muito importantes que nos aproximam um dos outros. Bem, vamos abrir aí para as falas, mas antes eu quero dizer o seguinte, o material usado pelo professor, que está no livro Pedagogia Social, que vai ser sorteado, esse texto do professor vai ficar disponibilizado. Nós queremos manter um contato e aquele que nos mandarem um e-mail, né, vão receber o texto do professor, tá? O slide aqui usado, ok? E outras indicações. Vamos, então, abrir aí para a nossa conversa. A palavra está franqueada aí, tá? Vamos aí ter uns 15 minutos para que vocês possam, de maneira muito objetiva, perguntar ao professor Arthur. Só levantar o dedo que o Eduardinho abre o microfone. Palavra franqueada. Alguém vai falar? Está pedindo a palavra? Eduardinho? Oi? Dona Lúcia quer falar. Tá bem. Quem quer falar, levanta o dedo, vê se aparece aqui para ele abrir. Alô?
Quem quer falar? Eu abri. Eu abri. Giovana pediu a palavra. Oi, Giovana, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Eu sou Giovana Silva, sou docente da PUC-Rio e pesquisadora na área da assistência social. Na verdade, eu sou aluna do Edivaldo, aluna da vida, sabe? Com tantas coisas. Quero agradecer pelo convite. E, assim, sobre a exposição do professor Arthur, eu queria só ressaltar a importância dessa interlocução. A política de assistência social fala, né, de 2004, dessa interlocução com as outras políticas, mas a gente percebe e constata, enquanto critérios de elegibilidade, essa interlocução, sobretudo com a educação. Então, falar da política de assistência, quando nós fazemos um recorte em relação ao Bolsa Família, a inclusão e permanência, periodicamente tem que se apresentar as notas escolares, boletim escolar. Então, ser um requisito para a permanência numa política social e não ter uma interlocução de discussão dessa questão de convivência escolar. Então, é um gap, é uma falha nossa nesse processo. E quando falamos desses espaços, né, de convivência, e a própria política de assistência vai pontuar o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para diversas faixas etárias, da criança, o adolescente, o adulto, o idoso. E como compreender isso como um espaço de construção, que há conflito, como o professor Arthur falou, mas que também de construção. Então, acho que nós temos aí um grande desafio, que é essa interlocução da política de assistência social com a educação, visto que em vários momentos, por exemplo, eu trabalho também, além da PUC, na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Então, tem projetos sociais que, para permanência, há a exigência de apresentação das notas escolares, há a exigência de aprovação escolar. Então, falar disso e não falar dessa interlocução com a educação, com a convivência nesses espaços, é uma coisa esquizofrênica, né? Pontuar que a gente ainda tem que trabalhar muito nessa junção, tá? Obrigada. Mais alguém? Para o professor Arthur poder fazer um comentário geral. Olha, o Ney Lúcio está pedindo a palavra, Eduardo. Ele está com a mãozinha aqui. Libera ele aí. Ney Lúcio. Olá, tudo bem? Sou o Ney Lúcio de Cuiabá. Nós estamos na área da Federação Espírita de Mato Grosso, na área da assistência e promoção social espírita. E eu sou assistente social também, trabalho na Coordenadoria de Saúde Penitenciária e dialogo muito com as vulnerabilidades. E nessa questão, eu gostaria de lembrar que no artigo 227 da Constituição, bem resumidinho, está escrito lá, é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, alimentação, educação, lazer, socialização, cultura, dignidade, respeito e liberdade. Essa é a rede.
Só que essa rede não funciona. Então, quando fala das vulnerabilidades da pobreza, do não acesso aos serviços, é essa questão que já nasce, que a criança, principalmente na vulnerabilidade econômica, ela já cresce e a vulnerabilidade econômica se desdobra em evasão escolar, porque tem o trabalho infantil, o território tem droga, tem gangue, a escola é à noite, a escola é longe, ela não pode ir sozinha, ela tem a questão da família, às vezes o padrasto, a madrasta, a mãe tem alcoolismo e ela não vai à escola, às vezes tem a questão alimentar, e ela não consegue comer, a não ser só na escola. Então, tem uma série de vulnerabilidades que promovem a evasão escolar, mas que também traz o perfil da vulnerabilidade da pobreza da família. E aí eu incluo também não só essa vulnerabilidade da ausência de dinheiro, mas a vulnerabilidade por ausência de conhecimento, de habilidade para o mundo do trabalho. Então, elas são amplas, e se a rede de serviço funcionasse, nós nem precisaríamos trabalhar para acumular dinheiro, nem para pagar plano de saúde, porque a rede funcionaria, né? Estaríamos sim vivendo numa condição bastante favorável. Porém, nós precisamos fazer com que os serviços funcionem. Então, a gente vem fazendo parte de reuniões, de debates, de mesas, e a gente não vê essa costura, não vê essa. E aí ficamos no nível do servidor para baixo, do voluntário para baixo, da ONG para baixo. A gente não vê aqueles que podem decidir, que precisam decidir, entrar no mérito da questão. Quando vai se falar da economia, chama um palestrante para falar da produtividade, do investimento, mas não chama para falar da mão de obra, como é que essa mão de obra se alimenta, como é que nós vamos cuidar da mão de obra, como é que nós vamos promover a mão de obra, como é que nós vamos reciclar a mão de obra. Então, aí, essas vulnerabilidades, umas se desdobram nas outras. Então, ela não está sozinha. Então, eu gostaria que ele pudesse falar de uma costura, de como costurar isso tudo. Não só ficar no âmbito da assistência social com foco na pobreza, mas na promoção do indivíduo, na emancipação desse cidadão, transformá-lo em cidadão autossuficiente, independente, emancipado, não obstante ele interage com o seu coletivo. Então, mas aí nós também precisamos do governo, precisamos da sociedade, a família precisa estar estruturada. Como é que nós vamos fazer essa costura? Como é que ele vê esse panorama? Como é que ele destrincha isso para nós? Eu gostaria de fazer também uma questão, Edivaldo. J5 quer fazer uma colocação aí, Eduardinho. Serão 3, aí depois a gente parte e devolve para o Arthur. Está aberta a fala. Sou eu agora? Pode falar. Para mim? Muito bem. Então, o meu nome é Lívio Lima, aqui falo de João Pessoa, na Paraíba. Eu também sou colega aí, amigo do Edivaldo, né, no Movimento Espírita, né, o Lúcio também. Pois bem, eu gostaria de perguntar a Arthur como ele vê a relação dessa produção teórica, né, dele com relação à contribuição de Edgar Morin, né, pois que ele é um dos teóricos importantes na atualidade da teoria da complexidade, que aborda fundamentalmente essa questão da convivência e do conflito como questões próprias da vida como um todo, para além, inclusive, da dimensão humana, né? Só para um exemplo, a gente tem no interior do Sol átomos de hidrogênio convivendo entre si e, nesse conflito, constituindo átomos mais complexos de hélio. Então, isso também, essa é a forma também de percepção da realidade, da nossa sociedade, a importância dessa convivência como um método de construção de um novo padrão civilizatório, como o Edivaldo já colocou. Então, eu pergunto exatamente como eles veem aí na Universidade do Rio de Janeiro esta relação com a contribuição teórica da teoria da complexidade de Edgar Morin. Um abraço. Professor Arthur.
É o momento de eu falar agora? Eu vou sair correndo, porque as perguntas são muito difíceis. Estou brincando. Bom, vamos tentar abrir um outro diálogo. Primeiro, agradecer as perguntas, tanto o de Ney, o Lúcio, não sei se eu falei certo, né? Mas eu sei que é um de Cuiabá e o outro é do Nordeste, não peguei o nome, desculpa. Mas eu vou tentar juntar as duas. Realmente é algo, vamos dizer assim, conflitante, principalmente para nós que trabalhamos na área da educação, a gente perceber que muitas das práticas que nós realizamos, ela não se concretiza ou não se deslancha por causa da falta do trabalho em rede. A ideia é um pouco da ideia do trabalho em rede. E tem uma autora que a gente agora começou a estudar na UERJ, que é Isabel Batista. Se o Jares ele fala de convivência, a Batista, que é uma autora portuguesa, está viva, Vivíssima da Silva, ela é professora do doutorado e mestrado da Universidade Católica do Porto, em Portugal, ela fala sobre hospitalidade. Aí a gente estava pensando numa pedagogia da hospitalidade. E na pedagogia da hospitalidade não é acolher. Também é outro paradigma diferente. Aí é uma outra história para conversar com vocês. Deixa a gente terminar de estudar. Mas a gente está entrando numa ideia de que ser hóspede ou dar abrigo ao hóspede, o outro como hóspede, não é simples o fato de acolher, é de assumir ele como parte da sua responsabilidade, né? E é bem interessante, porque quando o hóspede chega na sua casa, você não sabe o que ele vai pedir. Ele pode esquecer a pasta de dente, ele pode esquecer uma cueca, ele pode esquecer qualquer coisa. E a gente fica achando no acolhimento que eu vou acolher o outro. No acolhimento há uma primazia do eu, que a Isabel fala, essa filósofa fala. A primazia do eu eu estou abrindo a porta para acolhê-lo, eu vou ajudá-lo. O hóspede, não. Ele chega e você não sabe, ele é o inesperado, ele é aquilo que você não tem resposta, né? Ele veio. Quanto tempo ele vai ficar, o que vai acontecer, como vai se desenvolver a relação, a gente não sabe. Então, é uma outra postura, então é uma outra teoria para a gente discutir. Mas, dentro dessa ideia, como é que eu crio para esse outro, né, no qual, no meu relacionamento, ele é um estranho, e não há problema de ele ser estranho, dele ser estrangeiro, e que eu não tenho respostas, por isso que eu falava da Isabel Batista, dos conceitos que ela traz é o conceito da negação da educabilidade. Aí é uma coisa louca, porque educabilidade significa todo sujeito ele é educável, ok? Mas não significa que é porque eu estou educando aquele sujeito, ele vai fazer do jeito que eu estou ensinando. Isso é ótimo, maravilhoso. Isso aí é hospitalidade. Não significa que porque eu disse que é certo, que ele vai fazer o que é certo. Ele tem que fazer o que ele quer fazer. Então, isso aí é muito interessante, porque abre a dimensão de que se eu não trabalhar em rede, se eu não conseguir, eu enquanto escola, vou pensar enquanto escola, eu enquanto escola não tiver um bom relacionamento com o meu entorno, e aí quando eu falo meu entorno, eu já dei aula no estágio, faz muito tempo que eu não dou aula de estágio na universidade, e quando eu falava da aula do estágio, que o aluno tinha que ir para a escola, eu falava assim, vamos andar, antes de entrar na escola, vamos andar em torno da escola, vamos fazer uma pesquisa no bairro. Aí eles perguntavam assim, por quê? O bairro tem delegacia? Quantos ônibus passam nesse bairro? O bairro tem hospital? O bairro tem comércio? Tem indústria? Porque eu preciso saber, né, com quem eu posso contar, quem eu tenho à mão, quem eu converso. Né? Não significa que porque no bairro tem uma delegacia, quando dá um problema, eu vou levar o garoto para fazer um BO. Não. Eu tenho que saber quem são os sujeitos com quem eu converso naquela realidade. Que instituições podem conversar com a escola? Às vezes a gente fica achando... E aí se colocar num posicionamento, né, de que muitas vezes nas escolas, as escolas não fazem ideia onde está um conselho tutelar. Onde a escola não consegue indicar onde tem uma... O que faz num posto de saúde? Que acha que o posto de saúde é só quando a gente está doente.
E não é. Onde é que está o processo de prevenção? O processo educacional no posto de saúde é a prevenção. Não é eu estou com dor de cabeça, me dá uma aspirina. Não, né? Ou me dá uma... Então, como é que esse educador ele é capaz de criar rede? Né? O senhor de Cuiabá, ele falava assim, né, das políticas. O educador ele conhece as políticas de assistência, ele conhece as políticas de saúde, ele conhece... Quando eu estudei, uma das faculdades que eu fiz foi na área da licenciatura, e tinha uma matéria que era atenção à saúde infantil. Eu achava essa matéria estranha, né? Pelo jeito que ela era dada. Mas é interessante que a gente saiba, então, como é que essa criança, quais são as necessidades da saúde dessa criança? Não, e aí volta, não que o professor precise saber tudo, o educador precisa saber tudo, mas ele tem que ter interesse por tudo. Eu acho que esse é o grande lance. Eu não preciso saber de todas as coisas, mas eu preciso ter interesse pelas coisas que se apresentam. Se o aluno vem e fala assim, o educando vem, então a física quântica, colega, não sei sobre física quântica, mas vamos estudar juntos. Ele está interessado e eu também estou interessado. Vamos fazer juntos? Eu acho que a ideia do que os franceses chamam de cherchons ensemble, que é vamos caminhar juntos, é básico para que a gente possa constituir uma rede. Mas se a escola quiser trabalhar fragmentada como ela trabalha, a saúde trabalha fragmentada, a assistência trabalha fragmentada, a segurança trabalha fragmentada, estamos no caos. E aí eu vou para a pergunta do colega, que é do Nordeste, que eu não sei se é da Paraíba, eu juro que eu não gravei, eu sou péssimo para gravar essas coisas, mas que é o Morin. Quando a gente pensa em Edgar Morin, a gente pensa, não existe o todo sem a parte, não existe a parte sem o todo. A nossa sociedade, a nossa cultura, ela é de um conhecimento do fragmentado. Ela é do conhecimento fragmentado. Nós somos capazes a nossa escola é fragmentada. O sujeito passa 12 anos se formando, depois ganha um diploma e ele acha que está pronto para a vida, né? Enquanto todos os conteúdos são dados de forma fragmentada. É claro, existem as exceções. Existem escolas que trabalham com projetos. Eu conheço uma no Rio de Janeiro, tem a da Ponte em Portugal, com certeza em cada estado tem uma outra, né? Existem escolas que trabalham, sim, integradas, mas em sua grande parte, para não fazer generalizações e ser injusto com ninguém, em grande parte, nós trabalhamos como fragmentos, porque a cultura ela vem fragmentada. A gente nunca pensa que se eu sujar a rua, vai ser ruim para todo mundo, né? Que aquele copo que vai cair no esgoto vai estar para tal coisa que vai fazer com que a água suba, e aí a água subindo, ela vai invadir o meu bairro, e aí ninguém pensa no todo. Então, a ideia é, se formos capazes de criar links, um conjunto de redes, a convivência ela ajuda. A pedagogia da convivência, não existe convivência fragmentada. Não tem como falar assim, agora eu vou trabalhar somente a ternura. Vamos nos abraçar, todo mundo felizes. Não. Quando eu falo trabalho a ternura, eu tenho que trabalhar a ternura, a laicidade, que eu não posso só porque o outro tem uma religião diferente da minha, tacar uma pedra no outro. Eu tenho que pensar na dimensão do trabalho, ou seja, eu estou aqui na ternura, mas quais são as relações sociais que se estabelecem no trabalho? Né? E se eu gosto de fulano, ele é promovido, ele não é promovido, ele tem acesso ao trabalho, por que eu não tenho acesso ao trabalho? São questões de perguntas que trabalhar a convivência, trabalhar um aspecto dela para os Jares, não é trabalhar fragmentado, é trabalhar no todo, porque não existe o sujeito fragmentado, existe o sujeito no todo. Então, quando a gente pensa, e aí quando evoca o Morin, é tentarmos entender essa complexidade como tal. Nós somos seres do um, somos seres do todo. Essa grande pandemia que está acontecendo, ela mostra isso. Um único vírus que ganha as suas proporções de tamanho global. Cada um se defende de um jeito, mas nós percebemos que não adianta. E aí é um pouco reducionismo, para não falar um palavrão porque a gente está em grupo, né? Mas não é um pouco de reducionismo cognitivo, falar que a culpa é dos chineses ou do morcego, né? É arranjar a culpa em algo que realmente não vai resolver nada. É você fragmentar o conhecimento da notícia
em vez de focar no todo, que seria o quê? Seria a construção conjunta de paliativos ou de proteção à vida, seja por isolamento, distanciamento ou por vacina, daquilo que está acontecendo com todo mundo. E eu gosto muito, aí para terminar, eu gosto muito do que eu falei numa live, uma das lives que a gente está fazendo no grupo, né? Eu gosto muito do que tem uma propaganda da República Tcheca, e tinha uma menina ensinando a usar máscara para o pessoal lá, e ela falava assim: ao usar máscara, eu protejo você e você me protege. Eu achei que isso é de um processo educacional, de uma propaganda simples do governo, mas educacional simples para falar assim: eu estou protegendo você com a máscara, você utilizando a máscara. O que eu faço tem repercussão na sua vida, e o que você faz tem repercussão na minha vida. Não importa se a máscara é amarela, azul, branca, preta, não importa se ela tem um sorriso ou ela tem um time do Vasco da Gama colado aqui do lado. Eu tendo ao Vasco da Gama, né? Mas independente do que seja, nós nos protegemos. Há um trabalho de mão dupla, não há um trabalho de mão única. E enquanto a gente não entender isso, que isso é uma dimensão, uma das dimensões do todo, o todo não é só isso, né? Mas se você começa com isso, pelo menos você já dá um princípio básico para as outras tendências, como mudanças de paradigma. Há uma dimensão, há necessidade de mudança de paradigma. Os modelos até hoje não estão funcionando, né? E até o novo normal, aí é pessoal, reflexivo, pessoal. Não acredito no novo normal. Existe uma outra coisa que não é o novo normal, até porque o que estava normal nos trouxe até aqui. Então, é importante a gente construir algo novo. Então, se tivermos esses princípios, independente do lugar onde a gente esteja, né? Independente se a gente esteja educador, assistente social, psicólogo, polícia ou médico, a gente vai trabalhar nesse processo de não só de interdependência, mas de transdependência e multidependência, que vai fazer a gente ser atravessados e atravessar os demais com as nossas ações e as nossas práticas, os nossos pensamentos. Seria isso. Dada e as nossas colaboradoras, e ela está convidada e aceitou a dar continuidade a esse tema, porque é o tema dela de pesquisa, ela vem trabalhando esse tema, no dia 25 de junho. Ela já aceitou esse convite nesse mesmo horário. Eu gostaria que ela fez muito generosamente estar conosco hoje para conhecer o professor Arthur. Ela é doutora em serviço social, ela queria ouvir um colega de outra área, então eu queria que ela desse alguma palavra, porque a intenção hoje também era provocar. O próprio Arthur disse que isso aqui não se esgota, né? A gente volta a se encontrar no mês que vem e pretendemos criar essa rede colaborativa e vamos conversando durante o mês. Professora Abigail, Eduardinho, você pode abrir o microfone dela, por favor? Aberto. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito a oportunidade, né, de ouvir o Arthur. Eu venho lendo algumas coisas, né, que o Arthur tem escrito, principalmente nesse diálogo aí, né, da pedagogia da convivência com a pedagogia do professor Paulo Freire. Eu li um artigo sobre isso, depois fui desdobrando algumas coisas, achei muito potente. Acho que a discussão específica que a gente faz da segurança de convivência no SUAS como expressão de proteção pública tem muitas conexões, né, com essa elaboração da pedagogia da convivência, embora a referência teórica que a gente usou para a construção foi do Axel Honneth na discussão da teoria do reconhecimento, porque a análise que a gente fez é que a proteção, reconhecer a desigualdade, a injustiça social, expressa, então, nas relações, uma possibilidade da gente estabelecer outros padrões de
de convivência, outros padrões de respeito, né, de respeito à diferença. Então, a base é essa que a gente utilizou, os 3 padrões de reconhecimento que o Axel Honneth traz, mas que tem muitas referências similares, assim, porque o Axel Honneth trabalha muito com a questão hegeliana e traz a ideia do reconhecimento afetivo, do reconhecimento de cidadania e da estima social, que são as relações sociais mais alargadas, né? Que é isso que eu vou discutir no próximo encontro. Mas a gente trabalhou muito com o professor Paulo Freire, até tem outra parceira nossa nesse trabalho que está aqui, que é a Lucilena Nilson, a Che. A gente trabalhou muito com o professor Paulo Freire e trabalhamos também com outro catalão, que é o Jorge La Roça, para discutir a história da experiência, né? Muito por conta dessa questão que você abriu, Arthur, que é muito potente para nós na assistência social, quer dizer, convivência não é discurso, convivência respeitosa é viver a experiência de ser respeitado, né, nas suas características, coisa e tal. Então, eu estou vendo muita sinergia nesse debate, acho que realmente vai ser uma continuidade, apresentar as referências que estão nessa elaboração dentro da assistência social, acho que vai ser uma continuidade desses elementos que você trouxe, né, a partir dessa discussão da pedagogia da convivência. A gente também fala muito dessa história de que convivência não é ausência de conflito, né? É diálogo, capacidade de argumentação, comunicação, para respeitar a opinião do outro, a diferença, né? Mas a gente não trabalha na assistência social exclusivamente com esta questão muito desta faixa etária, crianças e adolescentes, né? E tampouco a gente não trabalha a questão da convivência somente para o serviço de convivência, né? A convivência é uma segurança dentro deste sistema que tem vários serviços, os serviços que estão voltados a acolhimento institucional e serviços que com a população em situação de rua. Então, todos esses serviços, a convivência é um elemento, né, da proteção. Então, fiquei muito feliz de poder te conhecer assim, pessoalmente, dada a distância, né? E acho que é uma reflexão muito potente para a política de assistência social, acho que a Giovana já apontou isso, né? Num diálogo intersetorial é muito relevante que a gente consiga fazer essas aproximações, e eu acho que o território é um elemento de aproximação muito importante das políticas públicas, né? Reconhecer a realidade com que elas estão lidando. Então, queria agradecer a oportunidade, agradecer ao professor Edivaldo o convite e torcer para que a gente possa estar junto no próximo encontro para a gente ir percebendo essas sinergias, essas proximidades, dessas referências que vão dando uma sustentação para a nossa intervenção, né? Eu quero lembrar e quero mostrar aqui, porque o professor Jesus Jareis, quando ele fala de ternura, ele fala desse autor, O Direito à Ternura, Luiz Carlos Restrepo, que é um psiquiatra colombiano. E o interessante, quando eu ouço o professor Arthur e a nossa querida Abigail, né? Ele da educação, Abigail da assistência, é que o Arthur traz que um pilar do professor da pedagogia da convivência é os direitos. O Luiz Carlos Restrepo, ele traz uma discussão muito interessante, né? Quando a gente fala em direito, diz ele, né? Nós estamos muito no campo jurídico e no campo público. É o campo público, né? É o direito, são as leis que garantem o direito exaradas, né? O direito exaradas em leis, né? Está no campo público. Mas o professor doutor Restrepo, ele diz que é preciso trazer esse direito para o campo privado, das relações privadas. E aqui dá para lembrar outros autores, como a professora Vera Teles, né? Que
O Brasil, historicamente, construiu direitos nas leis, mas estamos longe de tê-lo no campo privado, do trato humano, no campo privado do afeto. Como é que essas leis se colocam? Eu dou sempre o exemplo da empregada doméstica, porque as leis foram as mais recentemente construídas, né? As leis de proteção ao trabalho da empregada doméstica. Não poucas vezes há aqueles que cumprem essas leis, mas dizem para ela que ela não pode passar da cozinha, por exemplo, não é? Então, acho que são questões que se entrecruzam, né? Então, tudo isso, eu acho que vem um dialogando com o outro. Eu acho que é importante a gente prosseguir e aí contar com a professora Abigail no próximo encontro. E entre o dia de hoje e o dia 25 de junho, eu quero receber de vocês e-mail. Eu já coloquei aí, né? O e-mail é seminários@gmail.com. Mandar um nome para esse e-mail, um e-mail com o nome, dados, né? Para ir formando essa grande rede de interlocução. Eu vou mandar de volta o material do professor Arthur e já algumas indicações da professora Abigail Torres para que vocês possam ler. Professora, o seu livro está ainda à venda, né, professora Abigail? Ele tá esgotado, tá? Mas a editora ainda tem alguns exemplares e a nossa ideia depois é transformá-lo num e-book, né? Acho que fica mais acessível, então estamos nessa linha. Ok, então. Então, a gente quer continuar. Então, por favor, me mandem um e-mail. Vou repetir o e-mail. Eu botei aí no chat, mas eu vou dizer. O e-mail para o qual vocês vão mandar e-mail... Está o livro dela aqui. O Iris Virgulino está colocando o livro da professora Abigail Torres, porque nós estudamos, né? Vamos lá. O e-mail para o qual vocês vão escrever seminarios@gmail.com, tá? E aí, quando vocês mandarem e-mail, eu vou fazer um sorteio, vocês vão confiar nesse sorteio, né? Vou contratar uma auditoria para acompanhar e eu vou sortear 2 livros nossos, né? Digo nossos porque é do professor Arthur, meu e de outros companheiros do curso de Pedagogia Social, ok? E eu vou pedir ao Eduardinho para colocar aí, quem quiser também adquirir esse livro no e-book, né? Coloca aí, por favor, Eduardinho. Eu vou passar a palavra depois para a Miriam. Olha só, tem aí o e-mail, né? seminariosmãeafrica@gmail.com. Tem o Zap, tá? E tem uma conta bancária, tá? De colaboração com esse evento com R$10, né? Ok? E o e-mail também que vocês vão mandar é para poder receber, para poder... Volta, o Eduardinho, volta. Essa conta bancária e o e-mail é para que vocês possam receber digitalmente o certificado da palestra de hoje, do encontro de hoje, ok? Então, aí, dados bancários, tem o WhatsApp, tem aí os seminários mãeafrica@gmail. Agora, coloca a outra lâmina do livro, Eduardinho. Eu estou lançando a minha dissertação de mestrado, Proteção Social e Proteção Socio-Religiosa,
pela editora CRV, tá? Está lá também à disposição, ou pode comprar comigo por aquela conta bancária que está aí colocada. Volta, o Eduardinho, para a conta bancária. Ó, tantos R$10, né? Que nós estamos criando uma assinatura, né, de apoio a esses eventos, né? Quanto também nessa conta bancária vocês podem adquirir o livro, com aquele valor de R$ 44,90. Ok? Agora, com isso nós estamos criando oficialmente hoje, em festa, com essas ilustres presenças, o Laboratório de Estudos em Assistência Social, com foco na convivência. E todos aqueles que mandarem e-mail para esse e-mail, eu vou responder e a gente vai formar uma grande rede de estudo, discussão, ok? E agora eu vou passar a palavra a Miriam, a nossa querida Miriam, de Tocantins. Ela é presidente da Associação Mãe África e ela é também do Instituto Socioeducativo Fabiano de Cristo, em Tocantins. É quem vem conosco há muito tempo trabalhando, fazendo todo esse trabalho. Ela vai trazer suas considerações, falar do Instituto e mais alguma coisa. Pode abrir o microfone da nossa querida Miriam, Eduardo. Miriam, com a palavra. Boa tarde a todos. Quero agradecer, então, a presença de todos, né? Que para nós foi muito importante esse momento, né, Edivaldo? Quando a gente começa de forma tão brilhante, tão participativa, né? Com tantas pessoas, eu estou vendo que tem gente quase que do Brasil todo, não é? Porque tem gente do Norte, do Nordeste, do Centro, do Centro-Oeste, né? Do Sul, eu acho que tem do Sul, não tem? Mas do Sudeste tem, com certeza. Agradecer, né, ao professor Arthur por ter estado conosco, se disponibilizado, né? Foi muito bom te ouvir, viu? Gostei muito de tê-lo ouvido. Agradecer a professora Abigail, né, que está se disponibilizando para estar conosco no próximo encontro, no dia 26, porque a gente percebe assim que nesse dia a dia, no cotidiano das nossas atividades, eu também sou uma pessoa que estive na academia durante muito tempo, né? Até estou enrolada com um doutorado em física nuclear, que enfim, vamos lá. Mas estou enrolada com esse doutorado, mas na verdade o que nos movimenta, o que impulsiona o nosso dia a dia é o trabalho na assistência social. Edivaldo disse que ao longo do tempo estamos juntos, né? Há mais de 20 anos, e nós reconhecemos que esse tipo de estudo, de discussão que estamos fazendo é de absoluta importância. Eu quero dizer que isso é importante, sabe por quê? Porque, por exemplo, eu sou lá do Tocantins, né? Estou no Tocantins atualmente. Meu povo aqui do Tocantins está por aqui. E sabe quando é que o pessoal lá do Tocantins teria a oportunidade de ouvir algo assim, professor Arthur? Sabe quando? Nunca. Jamais. Não poderia te ouvir, né? Não poderia ouvir a professora Abigail. A Lúcia, sim, eu estou vendo Lúcia amada, querida aí, ó. Né? Mas a gente não poderia ouvi-los, né? Não poderíamos ter essa contribuição. E a gente está lá lutando com muitas dificuldades. Né? Nós estamos no trabalho lá há 25 anos, com todas as dificuldades que vocês puderem imaginar. A Lúcia já esteve no Tocantins, Edivaldo é um grande colaborador nosso, ao longo do tempo tem estado conosco. Então, nós juntamos esse trabalho AMA e Instituto Socioeducativo, porque nós entendemos que a AMA, com o Edivaldo, que está à frente de tudo isso, né? Eu sou presidente só, tem só uma função administrativa, mas Edivaldo, com o conhecimento, com a expertise, com a rede de relações que ele tem, não é? Com os conhecimentos, ele é capaz de agregar diante de algo maior, não é?
que é a gente construir esse laboratório. Por que o laboratório, né? Porque a gente pode, a partir do laboratório, estar fazendo estudos de caso e contribuindo efetivamente para que nós, onde estamos, aí em Rondônia, não é, Dulce? O nosso companheiro é do Mato Grosso, o outro do Rio, enfim, de tantos lugares, possam se enriquecer com essas experiências. Porque é muito, gente, difícil estar isolado. É muito difícil estar só. É muito difícil quando você está numa cidade como nós estamos, lá em Colinas do Tocantins, apesar de ser presidente da AMA, e a AMA está lá no Rio de Janeiro, eu vou periodicamente lá. É muito difícil estar sozinho no trabalho lá. Né? A Lúcia conheceu a nossa unidade há 20 anos atrás, né, Lúcia? E nós continuamos lá com as demandas todas, né? Nós estamos vivendo uma pandemia que efetivamente terá repercussões muito graves na vida daqueles com os quais nós trabalhamos. Vai ter repercussões muito graves, tanto na educação quanto na área da assistência social, em vários aspectos, é claro. Então, para nós é fundamental, uma riqueza imensa. Agradeço ao Edivaldo a disposição sempre plena, absoluta de estar conosco, colaborando, trabalhando. Agradecer a cada um de vocês, né? Agradecer aos nossos colaboradores lá da AMA. Né? Eu vou, na pessoa do Iris, eu vou agradecer a todos os colaboradores da AMA, os nossos estagiários, né? A pessoa do Iris também, que vem de longa data, né, Iris, no trabalho. Eduardinho, que está aí, netinha de Edivaldo, cheia de carinho e boa vontade para com todos nós. Agradecer a cada um de vocês, né? E convidá-los ainda uma vez mais para estarmos juntos em junho e, na sequência do trabalho, estarmos juntos, colaborando uns com os outros. Nós precisamos muito de vocês. Muito obrigada pela presença de todos. Um grande abraço. Obrigada, Edivaldo. Obrigada, Arthur, mais uma vez. E obrigada, Abigail, porque no mês que vem estaremos juntos, viu? Obrigada, um abraço a todos. E nessa fala da Miriam está presente a ideia que nos chegou através da pergunta do companheiro da Paraíba, que deu margem que o Arthur falasse de rede. Nós, não é, Iris? Trabalhamos já há muito tempo a abordagem em rede, a ideia da abordagem em rede, né? Essa é a ideia, viu, professor Arthur? Nós temos um professor da PUC Rio, o professor Marcelo Burgos. Ele é da sociologia, mas ele trabalha a escola como locus natural de direito da criança e adolescente. E esse lugar só pode ser pensado em rede, como o professor Arthur colocou. Muito bem. Não dá para pensar a educabilidade, que é a educabilidade, sem colocar essa questão do território, onde essa criança transita, brinca, pega ônibus, vai aqui, vai acolá. Então, essa ideia está também presente nesse trabalho. Eu quero dizer com isso que, para falar de rede, eu quero dizer também rede de pessoas, além de instituições. Aqui nós temos uma rede. Nós temos aqui vários companheiros, e alguns deles, pela experiência, pela formação acadêmica, vêm contribuir com todo o conhecimento que foram construindo. A professora doutora Giovana, o professor Arthur, a professora Abigail, a nossa querida Maria Lúcia, que aqui está, a Lucinha, que é uma grande especialista em educação infantil. Nós temos aqui esses companheiros que vão poder estar conosco e dar contribuições na construção do conhecimento. Né? Temos aqui pessoas do Paraná, a Miriam Feller, do Paraná, que não é nem da área da assistência, ela não tem essa formação, nem na área da educação, mas que está vivendo a política de assistência social. Eu acho que para ela é importante. Né? E assim, são vários e vários atores, atrizes, digamos também, né? Pessoas dedicadas a instituições que vão se somar. Eu, nesse lugar, nesse conjunto, eu tenho apenas um pequeno lugar. Eu ocupo apenas um pequeno lugar. Como cada um ocupa esse também pequeno lugar dentro do todo. Né? Então, esse foi um momento muito especial, é um momento inaugural.
estamos inaugurando esse laboratório. Como eu disse, o nome é proposital, é lugar, laboratório, na sua expressão etimológica, quer dizer, esse lugar do labor criativo, não é? É a ideia da oficina, essa ideia da oficina, não é auditório de ouvir, é um lugar de trabalho em que a gente pode agir, trabalhar e refletir, não é? E esse é um ponto de encontro virtual, e nós teremos outro ponto de encontro ao longo do tempo. Qual é a ideia que eu dizia para a Miriam? A ideia é que cada instituição, o Eduardinho está colocando aí a definição de laboratório, que vai estar em nosso site, nós estamos lançando também um site, né? Então, qual é a ideia? É que a gente tenha o laboratório esteja no plural, que a Miriam, em Colina de Tocantins, no Instituto Socioeducativo, seja um laboratório, que a casa, que a Camila, que está conosco, de Rondônia, seja um laboratório, que o trabalho da Sociedade Espírita Fraternidade, com a nossa querida Denise, que está aqui, também seja um laboratório, que o trabalho da Yasmin, lá na Rocinha, também seja um laboratório, que o trabalho da Maria do Carmo, lá do Santa Catarina, que está conosco, seja um laboratório, que o trabalho da Marilena, arte educadora, seja um laboratório, que o trabalho do Arthur seja um laboratório, que cada uma, onde esteja, seja um laboratório, fazendo e aqui juntos refletindo. Eu vou dar um exemplo, procurando não me alongar. Nesses dias de quarentena, olha aí o site, nesses dias de quarentena, a Yasmin, que está conosco, ela é educadora social e assistente social também, ela trouxe a seguinte questão. Uma criança que ela trabalha no Centro de Convivência com a primeira infância, estava falando em morte, parecia um discurso de suicídio. Pediram socorro a Yasmin. E Yasmin fez com essas crianças, com essa criança e outra, virtualmente, usando o celular, uma oficina socioeducativa de massinha, de contação de história. Isso é um laboratório. Não seria bom ouvir a experiência da nossa querida Yasmin? Não seria bom ouvir a experiência da Miriam, lá em Colina de Tocantins, lá numa cidade de 30 mil habitantes, comparando com a Rocinha, que tem 100 mil? Não seria bom ouvir a experiência da Camila, lá em Rondônia? Não seria bom ouvir a experiência da Maria do Carmo? Ou a experiência da Paraíba? Não é? Não seria bom trazer o projeto de vida que está sendo agora aqui apresentado? Tudo isso é laboratório. São experiências que nós projetamos nela, reflexões para que todos nós possamos trocar conhecimento, aprender, formando uma grande rede, e aí, com foco no mundo melhor, na transformação da sociedade, desenvolvendo, trabalhando. Essa é a ideia, ok? Então, como se fosse um ato cerimonial, né? Nós estamos lançando formalmente o Laboratório de Estudos em Assistência Social com foco na convivência. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Cada trabalho, cada ação, solitária às vezes, com dor, sem dor, com lágrima, com frustração, com sucesso, juntos, formando essa grande rede, né? Numa hora dramática que esse país atravessa. O Arthur, ele é de uma escola em São Gonçalo. São Gonçalo é um dos municípios da Baixada Fluminense com dramas de morte. Ainda nesses dias, não é, Arthur? Tivemos mais um ato de genocídio nesse município de São Gonçalo. O João Pedro, não é isso o nome, Arthur? O João Pedro foi assassinado.
numa ação policial ele foi morto. Ainda esses dias, lá na Cidade de Deus, 2 mortes, uma de uma adolescente, outra de uma jovem. Então, é esse genocídio que nós estamos aqui pensando em outro mundo. E esse mundo com a convivência. O espaço da convivência, como diz o Arthur, é o espaço da tensão, do conflito, mas não é o espaço da violência, é o espaço do diálogo, da construção. Então, é isso que nós estamos juntos aqui. Eu sou grato ao Arthur, sou grato a Abigail, sou grato a cada um e a cada uma que esteve aqui conosco, não é? Então, nós estamos num ato inaugural de muita beleza. E o Arthur falou de uma professora que eu também conheci lá de Portugal. Ela traz a ideia da hospedagem, da hospitalidade, que se conjuga com a ideia da convivência. Um outro livro do Leonardo Boff, eu falei um que falava da convivência, um outro livro dele fala de hospitalidade. Essas ideias se conjugam. Muito obrigado. Quero deixar aqui um abraço com todo carinho, um agradecimento e queria fazer uma saudação final, me permitam. Falei dos nossos adolescentes que foram mortos, mas nesses dias difíceis, profissionais da saúde estão também morrendo nesse campo de batalha que se transformou essa pandemia. Nossa homenagem a eles, mas eu queria fazer um recorte, já que eu sou assistente social. Há uma semana atrás foi o Dia do Assistente Social e prestar homenagem muito carinhosa, com todo o carinho de todos nós, num minuto de silêncio dos nossos corações em ternura, por esses companheiros da saúde e pelas nossas colegas do Serviço Social que vieram a óbito com a Covid-19. Toda a nossa ternura para essas pessoas, para seus familiares, ainda que chorosos estejamos, estamos aqui louvando, não estamos comemorando, mas estamos louvando a vida nessas pessoas, acreditando na vida de crianças e adolescentes, com um compromisso nosso, enquanto cidadãos e cidadãs, por esse mundo melhor, que passa necessariamente por essa criança, que ela não é só morta por tiros, ela é morta em vida, quando não tem escola, quando não tem saúde, quando não tem seus direitos garantidos. O Brasil tem a pedagogia da repetência, diz o professor Sérgio Ribeiro. Para essas crianças pobres e negras, a pedagogia que se lhes oferece não é da convivência, é da repetência. Precisamos reverter esse quadro e garantir o direito à escola para essas crianças e adolescentes. Por isso, estamos juntos. Eu estou profundamente aqui agradecido a cada um e cada um de vocês. Então, nosso encontro virtual está marcado para o dia 25 de junho, às 15h30, com a professora Abigail. Mande os e-mails para que nós sorteemos os livros, 2, e para que façamos essa grande rede e para que vocês estejam conosco dia 25 de junho, às 15h30. E entre o dia de hoje e o dia 25 de junho, nós vamos criando pequenos grupos de diálogos, né? Porque nós temos aqui, pelo menos, esses 2 campos, né? A educação e a proteção. Teremos, com a nossa Ana Cláudia, que é aluna da Pedagogia Social, de especialização, ela vai poder dialogar muito com aqueles que são da educação. O Íris, a Ana Júlia, a Júlia vão nos ajudar, a Denise, a dialogar com os companheiros da área da assistência social. Ao ir esquecendo que, além da Ana Campos, da Ana Cláudia, temos aqui a Maria Lúcia, que vai nos ajudar a dialogar com os companheiros da educação. Tá bom? Um grande abraço e toda a gratidão por esse momento. Até o próximo mês, dia 25 de junho, às 15h30.
Tchau, muito obrigado a todos. Foi um prazer participar com vocês. Eduardinho vai aí fechando. Um abraço. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa tarde. Obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigada. Boa noite a todos.